Bom dia, tudo bem, pessoal? Então hoje nós vamos para a nossa primeira videoaula aí do 7º ano e a gente vai falar sobre o sistema nervoso, certo? Então o sistema nervoso é um sistema que ele tem a função de coordenar o nosso organismo, tá? Ele consegue captar estímulos do ambiente, né? Ele capta esse estímulo, ele interpreta, arquiva e gera uma resposta. Essa resposta pode ser um movimento, pode ser uma constatação ou pode ser simplesmente uma sensação, tá bom? Então, essa coordenação acontece porque o sistema nervoso, ele consegue transmitir mensagens. Como? Ele é formado, então, por células chamadas neurônios, tá? E essas células têm essa capacidade bem especial de transmitir mensagens, o que acaba conectando todo o nosso organismo, tá? As mensagens transmitidas pelos neurônios nós chamamos de impulsos nervosos, que então vai percorrer uma rede de neurônios sendo transmitidos esses impulsos elétricos de um neurônio para o outro e conectando todas as partes do nosso organismo, fazendo então com que tudo acabe sendo bem dinâmico e tudo com essa rapidez que a gente já percebeu que acontecem as coisas no nosso organismo, certo? Então o sistema nervoso ele é dividido em duas partes básicas, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, o nome já está dizendo, central, ele é o centro de comando do nosso organismo e ele é formado por duas partes, uma é o encéfalo e a outra é a medula espinhal, como está aí, ó, no slidezinho sendo indicado para vocês. E o sistema nervoso periférico é o sistema formado pelos nervos. Esses nervos são feixes de neurônios, tá? Que vão conectar o sistema nervoso central a todas as outras partes do nosso organismo. Né? Então, eles fazem essa ligação. Tá? Existem nervos que partem da região encefálica, que é o que nós chamamos de nervos cranianos, e os que partem da medula são os nervos medulares, certo? Então a gente vai falar primeiro do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, então ele é formado pelo encéfalo, como eu falei para vocês, né? O encéfalo é o que a maioria de vocês acha que é o cérebro, mas na verdade o cérebro só é uma grande parte dele, tá? Não é inteirinho. E ele é protegido, né, pela caixa craniana, que acaba virando meio que um capacete, porque como ele é super importante, ele é super protegido. Nada mais normal do que isso, tá? Então vamos lá, a primeira parte que vocês estão mais acostumados a falar é o cérebro, né? O cérebro é sede das nossas emoções, dos nossos sentidos, da nossa memória, do nosso raciocínio lógico, certo? Todos os nossos sentimentos, então, estão ali no cérebro. A outra parte que vocês podem ver bem abaixo do cérebro é o cerebelo, tá? O cerebelo é responsável pela postura, nossa postura, equilíbrio do corpo e coordenação motora, tudo bem? O bulbo, nós já falamos dele lá no sistema respiratório, então o bulbo ele coordena a nossa respiração e também batimentos cardíacos, tá? O tálamo, ele só vai captar as mensagens, os estímulos dos sentidos e retransmitir para o cérebro. E, por último, né, o hipotálamo, que é responsável pela temperatura do corpo, pela pressão sanguínea e outras funções bem primitivas como fome e sede, tudo bem? A medula espinal, então, é uma continuação do nosso encéfalo que desce por dentro da nossa coluna vertebral, então também está super protegido aí por ossos o tempo todo, tá bom? E a medula espinal, o que ela vai fazer? Ela vai ligar, né, o encéfalo, que é a sede de comando, a todos os nervos. Então a grande parte dos nervos, a maior parte dos nervos chegam até a medula espinal e ela vai retransmitir, né, todas essas informações lá para o encéfalo poder interpretar e gerar uma resposta, tá? Mas a medula espinal tem uma outra função, que é os reflexos, né, são aí incumbência da medula espinal. O que é o reflexo, gente? Reflexos são aquelas reações rápidas e involuntárias. Então, vem uma bola, é automático, né? Você abaixar, colocar a mão na frente. Por que é automático? Os reflexos, eles têm como função a autopreservação do nosso organismo, então é sempre no sentido de se proteger, certo? E onde acontecem os reflexos? Lá na medula espinal. Então, quando você espeta o dedo aí, por exemplo, numa rosa, você põe o dedo, espetou o dedo, você tira sem nem pensar.
Ai, tô espetando o dedo. Você põe a mão numa chapa quente, você tira a mão e depois você vai pensar que você tirou a mão, depois você vai sentir algum tipo de dor. Por quê? Porque o responsável por responder, né, com o movimento, os atos reflexos é a medula espinal, mas quem vai interpretar o que aconteceu e até mesmo a dor é lá no encéfalo, tá? Então vamos entender aí como que acontece. Nós temos, então aí no caso do dedo, né, nós temos um estímulo que é o espinho, tá? Então esse espinho, essa informação de que você picou o dedo no espinho, então vai ser levado através de um neurônio sensitivo, que é aquele que vai levar a informação de um órgão até o sistema nervoso central. Quando chegar lá na medula espinal, tem um neurônio muito especial aí chamado de neurônio de associação, que é o neurônio que já vai enviar uma resposta imediata ao neurônio motor. Quem é o neurônio motor? É aquele que vai levar de volta a resposta até um músculo e fazer você tirar o braço, tá? Então o ato reflexo ele tem um caminho que é percorrido e vamos ver nesse esqueminha que está aqui embaixo, tá? Então o neurônio sensitivo capta o estímulo, leva até a medula espinal, aonde um neurônio de associação já elabora uma resposta imediata, né, que é levada pelo neurônio motor que gera um movimento que é o tal do reflexo. Então você tirar o pé, você tirar o dedo, tudo isso, certo? Como o sistema nervoso ele é muito importante para o nosso organismo, a gente sabe que diversas coisas podem acontecer com ele. Então ele pode ser infectado, né, por diversos tipos de bactérias ou vírus, tá? Mas que podem causar diversas doenças. Então aí, por exemplo, tá a poliomielite, mas a gente sabe também que a meningite é um problema muito sério, tá? Que são, né, parasitoses, então doenças causadas aí por micro-organismos parasitas. Mas nós também temos a questão dos traumatismos. Então acidentes de carro, quedas podem gerar traumatismos muito sérios e irreversíveis, né? E causar aí, dependendo do lugar da medula que for afetado, a pessoa pode ficar tetraplégica sem mexer os 4 membros ou paraplégica sem mexer apenas 2. E nós temos também a questão das lesões de vasos sanguíneos, a falta de oxigenação nessa região, né, que pode ser então aí causada por um tipo de tumor, por uma infecção, por um traumatismo, que pode levar ao acidente vascular cerebral, né, que é a morte de uma parte do cérebro, tá? E outros problemas também. Mas já que ele é tão importante, o que fazer para manter a saúde do sistema nervoso? Atividade física, super importante, um lazer, né? Então você lê um livro, você ir a parques, tá? Conversar com os familiares, com os amigos, né? E se não der certo, precisa procurar a ajuda de um profissional, porque hoje em dia a gente sabe que muitas doenças aí, né, ligadas ao sistema nervoso, que são as doenças da modernidade, como a depressão, a ansiedade, precisam da ajuda de um profissional. Caso contrário, essas coisinhas aí já ajudam muito a manter a saúde do sistema nervoso, certo? Hoje em dia, né, um outro problema que nós temos que afeta muito o sistema nervoso é a questão do uso de drogas. Tá? Então são substâncias que vão interferir diretamente no funcionamento do nosso sistema nervoso central. Algumas são depressoras, ou seja, elas deprimem, né, o funcionamento. Outras são estimulantes, então ela vai estimular aí o funcionamento do sistema nervoso central, você vai ficar meio que ligado nos 220. E tem as alucinógenas que perturbam completamente a transmissão dos impulsos nervosos e causam alucinações, e a pessoa vê coisa que simplesmente não sabe, né, o que é. E hoje em dia a gente sabe que existe uma série de campanhas, né, vocês fizeram o ProERD, que conscientizam aí para o não uso, tá, das drogas, né, o quão mal elas fazem para a nossa saúde, o quanto elas perturbam, além dos males que causam ao nosso organismo, também a questão da perturbação da vida em família e uma série de coisas, certo? Além das drogas que são ilícitas, que são aquelas que não podem ser vendidas, a gente também tem a questão das drogas que são lícitas, que é o álcool e o cigarro, tá? Que também são drogas que vão atuar junto ao sistema nervoso e podem causar seríssimos problemas a longo prazo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vocês têm exercício para fazer, né? Vocês têm um resuminho para grifar e eu conto com vocês, tá? Daqui uns 2 dias aí, 3, eu solto o gabarito do exercício, certo? Um super beijo.